Fala pessoal, hoje eu vim trazer o review desse mouse da Husky. Tem alguns dias que eu já peguei ele, mas eu acabei enrolando aqui para abrir. Então vamos lá, né?
Já tô usando esse mouse que tem cerca de 24 horas. Eu tô gostando bastante desse mouse. Esse modelo aqui é um modelo da Husky Game. É um modelo HGM H008, se eu não me engano. Mas, para quem não sabe, esse modelo aqui ele é da Fantech, é o XD3. É um mouse muito bom. A Husky ela acabou fazendo um rebrand dele. E eu acabei comprando ele direto na Kabum porque essa cor dele aqui é muito mais bonita do que as que vendem lá na Fantech, tá bom? Nas lojas do AliExpress da vida. Ele é um preto com esses botões laranja, um pouco pro marrom. É um pouquinho feio esse logo aqui abaixo, mas que tá aqui mostrando a Kabum. Poderia ser o da Husky, eu ia preferir muito mais, mas ele é um mouse bem bonito. Ele tem esses botõezinhos aqui, ó, embaixo, na qual a gente pode colocar ele no modo Eco, Off e On. Isso aqui é mais para controlar o Eco e o Off, é para controlar o RGB. Vou ligar aqui ele. Eu já deixei programado aqui com a cor que eu queria, que é um roxo. E brilha bem, tá? Ele é bem bacana o brilho. Eu tentei fazer a instalação do programa da Fantech em vez de usar o da Husky. Não dá muito certo. Eu acabei tendo que instalar o próprio da Husky. Não tem nenhuma diferença entre o da Husky e o da Fantech, mas ele só funciona, o software só funciona da Husky. Ele é bem leve, se eu não me engano, ele tem uns 80 gramas. Na descrição ele fala que tem 84 gramas. Ó, o meu no caso ele tá dando 83 gramas, possivelmente tem alguma diferença equivalente com a balança. Só que ele é completamente mais leve do que o meu outro mouse que eu tinha sem fio, que é o G305, né? Ele com a pilha, ele já tá quase nos 98, cara. É muito pesado esse mouse. Eu não ligo tanto para peso, mas depois que eu comecei a utilizar esse da Husky, eu achei ele muito melhor. O G305 ele é muito mais pesado por conta dessa pilha, né? Acaba pesando bastante. Ele é um mouse que desliza bem, tá? Ele tem um deslize bacana. Eu gostei dos fits dele. Ele tem fits adicionais, ele vem dentro da caixa. Um outro motivo para eu ter pego esse mouse aqui foi porque lá na China ele tá saindo por quase R$300 e aqui no Brasil você acaba pagando por R$200 com frete. Eu acabei tendo um cupom de desconto de mouse, então eu achei que compensava muito mais e ia ser muito mais rápido eu comprar. Além disso, ele vem com um case muito bom, que é esse carinha aqui. Cara, é um case de responsabilidade, ele é um... Eu não vou costumar carregar esse mouse para cima e para baixo, mas é um case muito bacana. Eu deixei as coisas originais dele aqui dentro, os fits a mais, pivôs adesivos. Cara, ele é realmente perfeito para você guardar seu mouse aqui e levar ele para onde você quiser, tá? Ele também funciona com cabo USB, ele tem uma entrada USB-C aqui, tá? Ele veio com um cabo junto, é um cabo que é bacana, só que ele não é tão maleável assim, tá? Eu já tô com ele com mais de 24 horas, ele tava desenrolado, mas até agora ele não perdeu essas dobras, né? Como pode ver aqui, ele ainda tá com as dobras originais. Eu deixei ele um tempo esticado aqui para ver se sumia com isso, mas ele acabou não mudando muito. Então, ele não é assim lá tão flexível, mas como é um mouse sem fio, não tem diferença nenhuma ele ser flexível ou não, tá? Ele imita bem um paracorde. Eu não sei se ele é realmente paracorde. Eu sinto que aqui dentro ele tem uma outra capa mais rígida, por isso que ele acabou gravando esses formatos. A entrada dele é uma entrada um pouquinho diferente do USB-C. Parece que somente esse cabo vai entrar aqui, eu não sei. Eu tentei um outro cabo que eu tinha, ele não entrou, que é do meu teclado. E eu até falei, poxa, eu vou começar a utilizar apenas esse cabo aqui para carregar o meu teclado e o mouse, para evitar ter muitos cabos na mesa.
Ele tem uma memória interna. Você consegue fazer configurações pelo software para ter vários DPIs, acho que são até 8 perfis. É um software bem simples de utilizar e acaba ficando salvo dentro dele. Então, quando você for levar esse mouse para outro lugar, você consegue jogar sem precisar baixar o software dele novamente. É bem bacana isso. Eu gosto bastante de não precisar ter esses softwares, porque se eu precisar formatar o computador, eu só plugo meu mouse e o teclado, ele já está funcionando do jeito que eu gosto. Isso é bem bacana. Ele tem um sensor muito bom, que é o famoso 3335 da PixelArt. É um dos melhores sensores que tem atualmente, então não tenho o que reclamar dele. Eu gostei muito, fiquei jogando CS com ele e Valorant. E ele tem uma pegada legal, tá? É bem fácil se acostumar com ele. Eu mesmo já tenho um costume fácil de jogar com outros periféricos. Esse aqui, ó, realmente eu prefiro jogar sempre com essa pegada palm um pouco diferente, que é usando os 3 dedos, né? Mas é um mouse que eu gostei bastante. Ele tem um formato até melhor do que o da Logitech. E é bem interessante como que ele encaixa na mão, sabe? Eu não gosto tanto de mouses pequenos, mas esse daqui é um mouse legal para se jogar.